Continuando as nossas conversas sobre Paulo de Tarso, ele estava em Corinto, na Grécia. Depois ele sai de Corinto e emite as suas cartas, as suas epístolas, tão famosas que a gente conhece no Novo Testamento. E hoje nós vamos falar sobre a perseguição que Paulo de Tarso teve em Corinto. Estava muito disseminado o cristianismo ali naquela cidade da Grécia. Mas ele teve um probleminha. Nós vamos conversar. Isso é importante para que a gente conheça a essência do cristianismo quando ele começou. Não se esqueça de se inscrever no canal, para receber notificações. Não se esqueça de dar um like. Isso é importante para que nós estejamos em vários locais ao mesmo tempo, através da maravilha do YouTube. Dando continuidade, então, Paulo de Tarso ia muito bem lá em Corinto, mas aqueles judeus, aqueles israelitas de Corinto, estavam incomodados com aquele êxito inexcedível do empreendimento de Paulo de Tarso ali naquela cidade. Estava demorando demais, segundo os perseguidores do Cristo e das novas ideias que Paulo de Tarso trouxe, que são as ideias de Jesus. Ele ficou ali 1 ano e meio, tendo fundado um verdadeiro e perfeito abrigo para os filhos do Calvário, que são os cristãos. Os judeus de Corinto estavam tramando um movimento terrível de perseguição a esse apóstolo abençoado chamado Paulo de Tarso. E após essa trama que os judeus fizeram ali na cidade da Grécia, a sinagoga esvaziou. Quando Paulo de Tarso ia falar, as pessoas nem iam, porque a propaganda estava muito intensa contra Paulo de Tarso. Era necessário extinguir a causa do seu desprestígio social. Paulo de Tarso pagaria muito caro a audácia da propaganda do Messias Nazareno em detrimento das leis de Moisés, porque os judeus seguiam e seguem rigorosamente as leis de Moisés. E Paulo de Tarso, ao difundir as ideias do Cristo, difundia um pouco diferente daquilo que Moisés mostrava. Por exemplo, Moisés defendia a lei italiana, olho por olho, dente por dente. Já o Cristo não. Só um exemplo, né? Então, isso criou problema e Paulo de Tarso pagaria muito caro por isso. Era o procônsul da região da Acaia, com residência em Corinto, um romano generoso, ilustre, que costumava agir sempre de acordo com a justiça da sua vida pública. Esse romano, ele tentava ser justo, porque naquela época o Império Romano, vinha esses procônsuls, esses coordenadores, que faziam às vezes do imperador, atendia aos interesses do Império Romano. Chamado Júnio Galho era o responsável. O processo iniciado contra Paulo foi às suas mãos. Chegou nas mãos desse Júlio Galho, que era um intendente do Império Romano lá em Corinto. Sem que Paulo de Tarso tivesse a mínima notícia, e era tão grande a bagagem de acusações levantadas pelos israelitas, que o administrador foi compelido a determinar a prisão de Paulo. Pediu para que prendesse, porque a acusação era muito grande. E o inquérito começou. Paulo de Tarso foi preso. A sinagoga pediu
particular empenho que lhe fosse delegada a tarefa de conduzir o acusado ao tribunal. Porque os judeus, os israelitas da região, exigiram isso. De posse da ordem, então, os israelitas mais exaltados deliberaram prender Paulo na véspera, no momento em que o fato pudesse escandalizar toda a comunidade. Porque já fazia 1 ano e meio que Paulo de Tarso estava lá, falando de Jesus, e aquelas falas, elas eram ditas na sinagoga. À noite, então, justamente quando o ex-rabino Paulo de Tarso comentava o evangelho, tomado de profundas inspirações, ele estava muito concentrado, muito inspirado, o grupo armado parou à porta, destacando-se alguns judeus mais eminentes que se dirigiam no interior da sinagoga. Paulo ouviu a voz de prisão, com extrema serenidade. Estava acostumado, Paulo já tinha sido preso em outras cidades, em outras regiões, né? Outro tanto, porém, não aconteceu com a Assembleia. A Assembleia já não foi daquela forma. Houve um tumulto no recinto. Paulo muito calmo, muito sereno. Alguns mais exaltados apagaram as tochas, porque isso já era no começo da noite. O apóstolo, valoroso, num apelo solene e comovedor, falou bem alto: meus irmãos, acaso quereis o Cristo sem testemunho? A pergunta, então, ressoou no ambiente, contendo todos os ânimos nesse momento. Paulo de Tarso, muito sereno, ordenou que acendesse as tochas novamente, estendendo os pulsos para que os judeus pudessem prendê-lo, e disse no acento inesquecível: eu estou pronto, e estendeu as mãos para que eles prendessem. Um componente do grupo, despeitado com aquela superioridade espiritual de Paulo de Tarso, avançou e deu açoites em pleno rosto, chicotadas em pleno rosto. Alguns cristãos protestaram. Os portadores daquela ordem de Galho, que era o intendente romano, revidaram com aspereza, mas o prisioneiro, sem demonstrar a mais leve revolta, clamou em voz alta: irmãos, regozijemo-nos em Cristo Jesus. Estejamos tranquilos e jubilosos, porque o Senhor nos julgou dignos. Aí nessa hora, grande serenidade estabeleceu naquela assembleia. Várias mulheres soluçavam baixinhos, porque, claro, tinha muita gente ali que eram afeitos às ideias de Paulo e à palestra de Paulo. Áquila, nós já falamos tanto dessa pessoa, né? E a esposa Prisca dirigiam a Paulo um inovidável olhar, e a pequena caravana se demandou até ao cárcere, até aquela prisão sombria que iria receber Paulo de Tarso. Atirado ao fundo de uma prisão úmida, fria, Paulo foi atado ao tronco do suplício e houve que suportar flagelações de 39 açoites. Era a lei. A lei dizia, para que se prender, tinha que dar 39 chibatadas. Ele próprio estava surpreendido com aquilo. Sublime paz banhava-lhe o coração de brandos consolos. Apesar de tudo, Paulo estava aceitando. Ele já estava acostumado com aquilo. Até porque ele estava falando, ele era um defensor do próprio Cristo, não é? Não obstante, ele sentia-se sozinho entre aqueles perseguidores cruéis, experimentava uma nova confiança no Cristo. Nessas disposições,
Não lhe doía aquelas vergastadas, aquelas chicotadas impiedosas. Ele não sentia dor. Os verdugos espicaçavam-lhe o espírito ardente com insultos, com ironias, mas ele aguentou firme. Naquela prova rude e dolorosa, compreendeu alegremente que havia atingido a região de paz divina no mundo interior, que Deus concede a seus filhos depois das lutas acerbas e incessantes por eles mantidas na conquista de si mesmo. Porque na verdade, né, meus caros, a gente tem que conquistar a gente mesmo, a gente tem que se dobrar perante aqueles ímpetos inferiores que a gente sente. E Paulo de Tarso teve isso. De outras vezes, o amor pela justiça o conduziria a situações apaixonadas e desejos mal contidos, a polêmicas ríspidas. Mas ali, naquele momento, entretanto, os açoites que lhe caíam nos ombros seminus, abrindo sulcos sangrentos, tinham uma lembrança mais viva de Jesus. A impressão de estar chegando aos seus braços misericordiosos, depois de caminhadas terríveis e ásperas, desde a hora em que havia caído às portas de Damasco. Nós já falamos isso anteriormente, né? Sob uma tempestade de lágrimas e trevas. Submerso em pensamentos sublimes, Paulo de Tarso sentiu o seu primeiro grande êxtase. Ora, gente, o que é isso? Nós espíritas, segundo Kardec, na codificação espírita, fala do êxtase espiritual. É um processo mediúnico em que o médium ele se desprende do corpo material e passa a ambientar em espírito no mundo dos espíritos. E Paulo sentiu isso. É um processo mediúnico fantástico, chamado êxtase. Inclusive isso está no livro dos Espíritos com muito detalhe. Você pode até procurar lá o que é o êxtase no momento da comunicação com o plano espiritual. Entretanto, Paulo não ouviu aqueles sarcasmos algozes e inflexíveis. Ele sentiu que a sua alma dilatava-se ao infinito, experimentando sagradas emoções de indefinível ventura. Os médiuns que se encontram nesse processo de êxtase espiritual relatam isso. E Emmanuel traz exatamente essa descrição de que Paulo de Tarso estava. A partir daquele momento, um brando sono anestesiou o coração. E somente pela madrugada, depois de muito tempo, voltou a si daquele caricioso descanso. O sol já visitava a cela através daquelas grades terríveis, daquele cárcere que Paulo estava. Ele levantou-se bem disposto, recompôs as vestes e esperou pacientemente. Só depois do meio-dia, 3 soldados desceram ali naquele cárcere, daquelas disciplinas judaicas, né, onde ele foi submetido à tortura, retirando o prisioneiro para conduzir à presença do procônsul, do Gaio, daquele romano que coordenava aquela região de Corinto. Paulo compareceu à barra do tribunal com uma serenidade espantosa. As pessoas, os judeus que estavam ali, naquele momento, acharam estranho aquela serenidade, aquela mansidão de Paulo. Então Galho, ou Júnior Galho, sabendo do seu cargo, né, ele era o procônsul, teria que ouvir as partes da acusação e a parte de defesa, antes de pronunciar qualquer julgamento, porque aquele julgamento iria ser feito ali, ao vivo, na presença de todo mundo. Pelos judeus, falaria um dos maiores
chefes ali da sinagoga, de nome Sóstenes, nós até falamos dele antes. Ele era o líder dos fariseus ali. Mas como não aparecesse o representante da igreja de Corinto, do representante de Paulo para a defesa, Galho, a autoridade ali, reclamou o cumprimento da medida sem perda de tempo. Tinha que ter alguém fazendo a defesa de Paulo. Paulo de Tarso, então, muito surpreendido, rogava intimamente a Jesus fosse o patrono da sua causa, quando se destacou um homem que se prontificava a depor em favor da igreja de Corinto. Esse homem era Tito Justo. Nós já falamos dele no episódio anterior. Aí Tito levantou. Ele era romano e ele não desprezava a oportunidade de testemunhar a favor de Paulo de Tarso. Aí verificou um fato inesperado. Os gregos daquela assembleia prorromperam em frenéticos aplausos, porque viram que um romano, Tito Justo, veio falar, defender, como se fosse o advogado de Paulo de Tarso. Acusava Paulo de blasfemo, desertor da lei. Essa deserção da lei era da lei judaica, a lei dos judeus, a lei de Moisés. Acusavam ele de feiticeiro, porque ele impunha as mãos e as pessoas se curavam. Ele era tido como feiticeiro. Aliás, existem espíritas hoje que são acusados de feitiçaria, né, gente? O fato do espírita aplicar um passe e ajudar na cura de alguém, ele é tido também como feiticeiro. Infelizmente é assim. Referiu-se ao passado, falou tudo da origem de Paulo, contou que os próprios presentes o haviam abandonado. O procônsul ouviu aquilo, ele tinha que julgar, né? Mas não deixou se manter de uma atitude curiosa. Com o indicador da direita, comprimia o ouvido, né? Sem entender aquela estupefação geral. O maioral da sinagoga, no entanto, desconcertava-se com aquele gesto. Quer dizer, quem ia fazer o julgamento tampou os ouvidos na hora que o acusador chegou falando. Terminando aquilo, aquela fala apaixonada, Sóstenes interrogou o administrador, né, o Gaio ali, relativamente à sua atitude, que exigia um esclarecimento, a fim de que não ser tomada uma desconsideração. Gaio, porém, muito calmo, ele ia fazer o julgamento de Paulo, respondeu fazendo humorismo. Aí Gaio fala assim: suponho não estar aqui para dar satisfação dos meus atos pessoais, e sim para atender aos imperativos da justiça. Mas, em obediência ao código da fraternidade humana, Gaio fala, declaro que, a meu ver, todo administrador ou juiz em causa alheia deverá reservar um ouvido para a acusação e o outro para a defesa. Então ele fez isso, o fato de ele ter tampado os ouvidos, né? Enquanto os judeus franziam o sobrancelho, aquele sobrancelho, acharam aquele estranho, né? Extremamente confundidos. E os coríntios riam gostosamente daquela fala do Gaio. O próprio Paulo achou muita graça na confissão do procônsul, né? Sem poder disfarçar o sorriso bom que ele iluminou repentinamente a fisionomia. Quer dizer, ele achou engraçado aquela argumentação do procônsul que ia fazer o julgamento. Passado aquele instante de humor, Tito Justo aproximou e falou sucintamente da missão de Paulo. Suas palavras obedeciam a largo sopro de inspiração
e beleza espiritual. Afinal, ele estava defendendo quem? Paulo de Tarso, ou São Paulo. Né? Nessa hora, Júnior Galho, o intendente romano, ouviu aquela história do convertido de Damasco, que era Paulo, dos lábios de um compatrício, porque o Tito também era romano, então era um compatrício. Mostrou-se muito impressionado e comovido, de quando, em vez, os gregos prorrompiam em exclamações de aplauso e contentamento. Porque tinha muita gente favorável a Paulo. Afinal de contas, fazia 1 ano e meio que ele estava lá em Corinto, difundindo e divulgando a ideia de Jesus. Os israelitas compreenderam que perdiam terreno de momento a momento. Pelo andar ali do julgamento, Paulo de Tarso estava na frente, né? Pelo jeito. Né? Ao final dos trabalhos, o chefe político da Acaia, né, o Galho, a Acaia é a região de Corinto, ali na Grécia. Aí ele tomou a palavra para concluir que não via crime algum naquele discípulo do Evangelho e que os judeus deviam, antes de qualquer acusação injusta, examinar a obra generosa da igreja de Corinto, porquanto, na sua opinião, Galho dizia, não havia agravo dos princípios israelitas, que existia só controvérsia de palavras, não justificava violências, concluindo pela frivolidade das acusações dos israelitas, declarando não desejar a função de juiz em assunto daquela natureza. Cada conclusão formulada era ruidosamente aplaudida pelos coríntios. Então, com isso, percebia-se que Paulo iria ser absolvido, com certeza. Quando Júnior Galho declarou que Paulo devia considerar-se em plena liberdade, os aplausos atingiram ao delírio. A plateia foi ao delírio. Após aquela conversa, ele inocentou Paulo. A autoridade, então, recomendou que a retirada se fizesse em ordem. Foi então que Paulo surgiu no topo da escada e falou. Aí Paulo subiu lá e disse: irmãos, apaziguai-vos por amor de Cristo. A exortação caiu em cheio sobre aquela turba numerosa e tumultuada. O efeito foi imediato. Cessaram os rumores, os impropérios. Paulo pediu para que ficasse calmo. Os últimos contendores paralisaram os braços inquietos. Grande despeitados com insucesso, os israelitas das cidades maquinaram novas investidas, mas o apóstolo Paulo, reunindo a comunidade do Evangelho, declarou que desejava ir embora. Eu vou embora, porque ficou uma situação meio constrangedora, né? A fim de atender insistentes chamados de João na fundação definitiva do Cristo. Então, depois disso tudo, Paulo reuniu com o grupo e falou: eu acho melhor ir embora, até porque eu preciso de continuar as minhas viagens. E João, o discípulo amado do Cristo, ele estava em Éfeso, que era na Turquia, mais ou menos, mais de 1000 quilômetros de distância, muito longe. João já estava em Éfeso. João tinha saído de Jerusalém e foi para Éfeso. E João estava desenvolvendo umas atividades em Éfeso e ele pediu ajuda de Paulo. E Paulo falou: eu preciso de ir para lá também, para ajudar João. João iniciou aquelas atividades na igreja
de Éfeso muito cedo, embora não se desligasse de Jerusalém. Ele não saiu de Jerusalém direto assim. Ficou um tempo, depois que Jesus desencarnou, João ficou em Jerusalém, deu apoio para Maria, lá em Betânia, perto de Jerusalém. Maria ficou lá, a mãe de Jesus ficou lá. E ele, depois de um tempo ali junto com Pedro em Jerusalém, na casa do caminho, ele foi para Éfeso. E ele queria que Paulo fosse lá também. Então Paulo falou, eu acho que não, eu devo parar um pouco aqui de Corinto e vou para Éfeso. Conversar e atender a necessidade de João, que está lá em Éfeso. Os coríntios protestaram amistosamente, né, procurando reter Paulo, queria que Paulo ficasse lá, mas Paulo expôs com firmeza que precisava de ir. Todos os cooperadores estavam desolados com a ida de Paulo, mas Paulo tinha que ir, né? Aí organizou tudo direitinho, o devotado discípulo de Jesus fez o que deveria ser feito ali, e não seria justo, a seu ver, enfrentar novamente a ira dos israelitas. Era razoável esperar o concurso do tempo para realizações necessárias. E ele tinha que ir para Éfeso. Aí ele vai para Éfeso. Essa próxima chegada de Paulo vai ser interessante porque Paulo vai conversar com a Maria, com a mãe de Jesus, vai visitar ela na casinha, lá perto de Éfeso, e vai ser muito interessante que a gente vai discursar mais detalhes da vida de Paulo. É bom que se diga que Paulo sai de Corinto, continua na sua viagem. Paulo já estava velho, né? Já fazia muitos anos que ele estava difundindo as ideias do Cristo, e aí de longe ele vai mandar as epístolas aos coríntios. E tem a primeira epístola que nós temos uma atenção especial, que é aquele hino do amor, me parece que começa a epístola 1 aos Coríntios, no capítulo 13, em que Paulo fala sobre o amor. Isso é fantástico, nós vamos conversar disso depois, inclusive Renato Russo, o autor, o compositor brasileiro, ele pega parte disso e põe na sua música, né? A gente fica muito emocionado quando lê e quando vê o hino ao amor que Paulo escreve aos coríntios. Mas isso fica para outra hora. Nós vamos dar continuidade no episódio seguinte. Um abraço carinhoso a todos.